não provém de ti, e com certeza o que entrou aqui vai ser bênção. Pois é, mas eu queria consultá-los aqui, companheiros, sobre o seguinte: o que é maldição na interpretação das pessoas, tá certo? Vocês estão trazendo uma palavra contrária a esse tipo de coisa, mas vejam bem, às vezes uma pessoa é péssimo motorista, ele bateu com o carro, a culpa é do carro? De jeito nenhum. Tá bom? Então vamos para outro exemplo aqui. A pessoa não é que seja ruim motorista, mas ele não trabalha com manutenção do carro dele. Ele não coloca óleo, não coloca água. Ele, enfim, a pessoa não é que seja uma pessoa relaxada, uma pessoa que não tem este foco. Melhorou? A palavra aqui melhorou. Não tem este foco, né? A pessoa não olha, não é? Então a pessoa vai lá e o carro estraga. É problema do carro, problema... Tá entendendo que existem coisas, é como você chega na nossa igreja, né? Qualquer um de nossa igreja, você recebe, você compra um instrumento. Aí você consagra um instrumento, mas não consagra o instrumentista, resolveu? Resolveu coisa nenhuma. Tem gente que só consagra o instrumento, não consagra o instrumentista. Não basta consagrar o carro, tem que consagrar o motorista, não é, meus irmãos? Vai lá, pastor Gito, vamos lá. Uma das coisas que a gente tem que ter cuidado ao considerar uma coisa dessa é a vida da pessoa que está tendo esse veículo, essa coisa, que pode estar passando, a pessoa passando por um processo de provação, ou um processo em que ele está sofrendo mesmo o assédio do inimigo. É possível que o inimigo, como aconteceu com Jó, receba de Deus a autorização para colocar alguns obstáculos na vida da pessoa. Então a gente tem casos em que haverá momentos na nossa vida em que muitas coisas irão mal mesmo, e até porque, como diz Hebreus, Deus nos aperfeiçoa nos passando por provações. Agora, se nós estamos vigilantes, estamos cuidadosos e usamos as coisas que Deus nos dá para os propósitos do Senhor, mesmo que atravessemos um período, e esse período seja, digamos, esse primeiro carro que bateu, que foi roubado, etc., Ele vai nos ensinar a, na próxima experiência, a vivermos de uma tal maneira que Deus fará de nossas vidas e daquilo que está nas nossas mãos bênçãos para os outros. Um ouvinte nos conta aqui, olha, tive uma loja ao lado de uma oficina mecânica. E observei que todo dia uma caminhonete Blazer estava lá na oficina fazendo os serviços. Volta e meia ela ia embora e voltava 2, 3 dias após. Como conhecia o mecânico, que era crente em Jesus, perguntei: qual o problema deste carro? Pois quase todo dia ele está aqui. O mecânico me surpreendeu com a resposta: o dono deste carro é da Umbanda e o carro na mão dele não anda. Mas chega aqui e não apresenta defeito algum. Deve estar amaldiçoado. No começo não acreditei, mas depois de tanto aborrecimento, o dono resolveu vender o carro. Um outro conhecido nosso adquiriu o carro e até o dia em que eu vendi a minha loja, nunca mais vi o carro na oficina outra vez. Detalhe: quem comprou o carro era crente e orou o carro quando comprou. Sempre que troco de carro, oro e consagro o outro que chega. A paz do Senhor a todos, é o que diz um dos nossos queridos ouvintes. Será que ele não tinha que trocar de mecânico? Será que ele não tinha que trocar de mecânico? É uma pergunta boa. Eu acredito que... Porque tem mecânico que também tem possessão maligna, né? Mesmo no caso aí, digamos, o mecânico diz o texto que ele era um crente. Mas será que era um bom mecânico? Estava fazendo o serviço correto? É uma ponderação que cabe nesse caso. Tem mecânico que inventa coisa que existe. É possível que... Nada contra ao mecânico especificamente aqui, mas é possível que mudando de mecânico nunca mais tenha voltado lá, porque resolveu o problema. Também mudou de dono, né? Pode ter sido. Mudou de dono, ele poderia ter mudado de mecânico. Atribui nos objetos a questão, porque se está com crente, aquele objeto vai ser abençoado. Está com ímpio. Então, assim, o poder não está nos objetos. Como nós já falamos aqui, tem a questão da manutenção, ou o profissional que, como mecânico, tem que estar lá. Aí você está sempre naquele. Eu conheço alguns mecânicos, né, que já conversaram. Não, aqui eu conserto, mas já boto um probleminha pro próximo. Não estou dizendo que é o mesmo caso. Volta aqui, né? Volta aqui, já está garantindo, né?
para não ficar sem o alimento da casa. Mas assim, como o nosso pastor aqui bem colocou, será que não precisava mudar de mecânico? Porque às vezes, lá na nossa igreja, por exemplo, o som estava com problema. Aí a gente, olha, vamos orar para tirar o diabo do som. Eu falei, então, peraí. Se o som é orado para a igreja, então o problema então tem que trocar o som. Ou arrumar um técnico, alguém que saiba manusear e para consertar. Então, às vezes, a gente quer atribuir, às vezes, a incompetência humana, né? E atribuir a questão, daqui a pouco o diabo tem mais poder do que a própria igreja. Tudo é o diabo. Da guitarra. Queremos sempre o bode expiatório. Uma desculpa sempre quer atribuir a alguém. Tudo bem, aqui outra ouvinte dizendo, certa vez comprei uma cortina de box de um vizinho, na intenção de ajudá-lo, pois estava passando por dificuldades. Porém, ele é espírita e esse objeto trouxe para minha casa muitas tribulações. De um momento para outro, minha filha começou a ter dificuldades para dormir, falta de ar. Eu e meu esposo levamos a filha ao hospital, mas o médico disse que era psicológico. Até que eu também comecei a passar mal, sentindo diversas coisas, vendo vultos de madrugada. Meu filho de 3 anos acordava em meio à madrugada chorando e gritando, dizendo que tinha um bicho em cima do nosso guarda-roupa. Então, um dia, orando ao Senhor, o Senhor me deu o quê, meu Deus? A passagem do poço que faziam e adoravam a deuses estranhos. Levantei, peguei aquela cortina, coloquei fogo nela orando ao Senhor e nunca mais houve perturbação espiritual em meu lar. Devemos vigiar e orar em relação a coisas que trazemos para a nossa casa, diz aqui a nossa querida ouvinte, trazendo a sua opinião. Verdadeiramente, eu concordo com essa nossa irmã, que existe coisas que são oferecidas, né, mandadas. Eu me lembro aqui de uma vez a minha vizinha, que é espírita, que são donos de terreiro, e ela me veio oferecer uns vestidos. Eu sei que você gosta de andar bonita e eu quero oferecer um vestido para você. Você não quer comprar? Eu quero comprar, sim. E eu comprei o vestido dela. Comprei e depois, passado alguns dias, me perguntou, e aí, Vanessa, e o vestido? Ficou ótimo, fui pregar no congresso lá, foi uma benção, né? E tal, e o vestido durou, foi muito tempo, e eu fui para muitos lugares com o vestido. Então, tudo que você tem que pegar, você coloca na sua casa, você tem que orar. Porque o que você compra na loja, aquela loja oferecida, aquela loja é do crente? Aquela loja de cortina é do crente? A loja de tinta que você compra tinta para pintar a sua casa, pertence a um evangélico? Não. O açougue que você compra a sua carne, para você comer a sua picanha, fazer o seu churrasco lá, ao domingo, é do crente? Não, tem lá o santinho lá, mas você tem que, poxa, senão a gente tem que orar no céu, porque aqui na terra, tudo aqui é oferenda a Satanás. É o dono da concessionária, é o dono do açougue, enfim. Agora, você tem que cobrir isso com oração. Ouvinte contando, minha mãe no ano passado ganhou 3 blusas de uma amiga, entre aspas, amiga, e as roupas vieram preparadas. Desde a hora que minha mãe vestiu a roupa, ficou com soluço o dia todo. Quase morreu. Passou assim o dia todo. Eu liguei para ela quase 9 da noite, ela não parava de soluçar, então ela me contou o que aconteceu. E eu gritei, mãe, tire essas roupas porque elas estão preparadas. Minha mãe tirou e ungiu as roupas e o soluço passou. No outro dia, minha tia orou as blusas e a carga negativa era enorme. Então ela queimou tudo e graças a Deus a minha mãe não teve mais nada. A suposta amiga, entre aspas, queria o companheiro da minha mãe. Agora eles deixaram, graças a Deus, há males que vêm para o bem e há malas que vão de trem. Olha, gente, essa filosofia eu não conhecia, não. Há males que vêm para o bem e há malas que vão de trem. JR. Pô, não, meu irmão. Como eu já havia dito anteriormente, existe, biblicamente, foram 3 tipos de males. Um deles é o mal espiritual. A Bíblia diz que é uma batalha, né? Há uma guerra que nós estamos travando contra o mundo espiritual também. Então, os demônios, né? Às vezes a pessoa vai no terreiro, faz um trabalho, leva uma peça íntima, alguma roupa de alguém. Essa roupa, não adianta orar, é bom você pegar logo, jogar fora, queimar, né? Mas se você precisar usar, eu conheço o relato de uma missionária que estava sem roupa, não tinha nada, passou na rua, lá na esquina, um monte de blusa, lá perto das velas. Ela falou, Senhor, pegou, lavou, orou e usa até hoje as blusas. Então, se você está guardado no Senhor,
não tem praga, não tem maldição, não tem encantamento, porque o nosso Deus, ele é maior, ele é poderoso e tremendo, ele, como a nossa irmã que falou, as nossas armas são poderosas em Deus. Só que nós temos que tomar o cuidado, porque cada um tem a sua experiência. Então, o caso dela é um fato isolado, só que tem pessoas que realmente passam por isso. Eu fui orar uma vez numa casa, chegou lá, a dona da casa passando problemas, dificuldades e sempre processo, né? Uma coisa, o crente pode ficar oprimido, chega em algum ambiente, né, que é um local pesado, de tráfico, de prostíbulo, então ele vai sentir aquela opressão. Mas chegava lá naquela casa, aquela mulher já se manifestava, fomos orar. Levamos 1h30 orando, ela tinha comido vários tipos de trabalho, aí roupas, né? Quando nós queimamos essas roupas todas, oramos por ela e nunca mais isso aconteceu, porque o mal espiritual está aí, o diabo quer tocar. Pelo que eu entendi, irmãos, existem situações em que deve queimar e outras que a gente ora e está resolvido. Pelo que eu entendi da sua palavra. Isso. Então, só para poder esclarecer isso, porque eventualmente a pessoa diz assim, olha, eu tô com soluço, e tô com soluço por causa de uma roupa que eu comprei, no sapato, amei, enfim, se ela for. Então, a solução é queimar sempre, ou em alguns casos a gente diz, Senhor, eu quero consagrar, antes de comprar, como a gente sempre faz, quando a vida do cristão é consagrada ao Senhor, isso é uma coisa natural. Não é consagrar por causa de medo. Tô com medo, não sei o que eu vou fazer isso, que aí você você tem uma religiosidade de medo e não de respeito, de amor ao Senhor, de honra ao Senhor. Vai ser o medo de que alguma coisa me aconteça, não é para a glória de Deus. Você não compra, tem gente que não compra coisa para a glória de Deus, compra para ficar com medo de alguma coisa acontecer. Então esse discernimento, irmãos, que se é o carro, vai botar fogo no carro? Carro a gente não coloca fogo, a gente coloca fogo na roupa. Qual é o caso que a gente coloca fogo, qual é o caso que a gente ora? Por exemplo, olha só, o mal que você não quer... Entendeu, pastor? Eu entendi. O mal que você não quer para você não quer pro próximo. Claro. Então, a pessoa... por exemplo, o carro. Quando você ora para consagrar alguma coisa, você não ora porque você está comigo, você ora para agradecer a Deus. Obrigado porque eu adquiri um imóvel, obrigado porque eu comprei uma coisa, obrigado porque o Senhor me deu alguma coisa. Então, só que nesse caso específico, por exemplo, ela recebeu uma blusa, né, que foi um trabalho, então... O que ela faria? Ela não quis mais a blusa. Ela não quis. Ou não vamos dar para outra pessoa, vamos jogar fora. Perfeito, mas